orientação para você hoje. A nossa segurança é Cristo. O Senhor é quem nos garante, o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é poderoso para cumprir aquilo que determinou acerca da nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus te abençoe, que você desfrute de muita paz neste momento, quando estamos iniciando mais um programa abençoado e abençoador. Você vai ficar com a segunda parte da mensagem Princípios para uma Vida Vitoriosa. Se você deseja ter uma vida de sucesso, uma vida de vitória, uma vida de bênçãos constantes, assista a segunda parte desta mensagem e certamente Deus vai falar ao seu coração. Fique conosco, é um prazer tê-lo como o nosso amigo de todas as noites. Segundo princípio para uma vida vitoriosa. Primeiro, você não coloca a sua confiança em coisas que você criou para a sua segurança. Você confia no Senhor. Segundo, para que você tenha uma vida plenamente vitoriosa, você precisa aprender a tomar decisões segundo a orientação de Deus. Sabe por que às vezes nós quebramos a cara, meu irmão? Porque nós agimos sem antes consultar a Deus. E às vezes quando consultamos e Deus fala diferentemente do que queríamos ouvir, aí nós ficamos revoltados. Dissemos, não era isso que eu queria, Senhor. Eu queria uma outra palavra. É por isso que os profetas do óbvio são os mais desejados. São aqueles que só profetizam o óbvio. Né? Eis que eu estou contigo todos os dias. Não precisa profetizar, Jesus já disse isso. Olha, eu vou na tua frente abrindo o caminho. Não precisa profetizar, Jesus já disse isso. Olha, os inimigos vão se levantar contra você, mas Deus vai te dar vitória. Não precisa dizer, o Senhor já me disse isso. Mas quando a mensagem vem diferente do que eles querem ouvir, aí eles não a reputam como vinda de Deus. E aí nós ignoramos a orientação de Deus. Queridos, se há uma coisa que nós precisamos entender, é que a palavra de Deus não pode cair em descrédito. Por isso, tudo que ele diz se torna efetivo, real, verdadeiro. E quando nós seguimos a sua orientação, nós nos tornamos vitoriosos. Quando nós paramos para ouvir o que Deus tem para falar, nós já temos 50% de garantia de vitória. Por que só 50%? Porque você apenas parou, deixa ele falar. Quando você para escutar, você já tem 50%. Quando ele fala e você obedece o que ele fala, conclui-se os outros 50% e você tem 100% de garantia de vitória. O texto aqui é muito claro. O que diz aí? Verso 9 do texto que lemos. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu a Gideão e disse: levanta-te e desce tu e teu servo, teu moço, ao arraial, e ouvirás, se ainda temes descer, o Senhor disse, se ainda temes descer, tu e teu moço ao arraial, lance fora esse temor e desça lá, porque eu tenho uma palavra de orientação para você, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as suas mãos, e descerás ao arraial. O que fez Gideão? Imediatamente, não questionou. Talvez Gideão dissesse: Senhor, o que é que eu vou ver lá? Eu já estou cansado de saber o que é que tem lá. Eu acho que ir ao arraial vai ser até pior, porque eu vou chegar e vou ver a quantidade de midianitas e amonitas e moradores do Oriente, e aquilo vai me intimidar ainda mais. Mas ele não questionou, ele desceu ao arraial. Ele foi com o seu moço até o extremo das sentinelas que estava no arraial. E o que aconteceu quando ele chegou lá?
Quando ele chega lá, Deus começa a falar uma palavra que ele precisava ouvir. Escute uma coisa que eu vou dizer a você. Eu não sei como foi a sua semana, se ela foi boa ou se ela foi ruim. Eu tive uma semana de uma guerra intensa, que começou na sexta-feira da semana passada e se estendeu durante toda esta semana, vencendo pressões, vencendo acusações, mas o Senhor esteve na minha vida e garantiu-me estar de pé esta noite. Eu sei que isto aconteceu com muitas pessoas que estão aqui. A sua semana talvez não tenha sido das melhores, talvez você teve uma semana de muita luta, mas eu glorifico a Deus, você veio ao santuário do Senhor. Deus tem uma palavra de orientação para você hoje. Você não vai sair daqui como entrou. Se prepare, porque você vai levantar a sua cabeça. Você vai sair daqui como um guerreiro que entra na batalha, mas não é vencido, é vencedor, porque o general dos generais vai com você. Ele está à sua frente para garantir as suas vitórias. Eu acho interessante quando nós lemos o capítulo 45 do livro de Isaías. Os primeiros versos, eles são interessantes. E este texto em especial tem um significado muito profundo na minha vida. Porque Deus falou comigo neste texto num momento de intensa luta interior. Eu estava definido, eu estava decidido a abandonar tudo. E aí Deus falou comigo neste texto. E eu o guardo no meu coração, na minha alma, de maneira muito especial. Esta semana, ainda num culto que estive lá no extremo do estado de São Paulo, lá quase divisa com Mato Grosso, um dos nossos pastores, um dos mais antigos da nossa igreja, leu este texto, e eu revivi o texto integralmente, como no dia em que o Senhor falou comigo através dele. Mas o texto diz assim, capítulo 45, assim diz o Senhor ao seu ungido Assiro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possais saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Verso 4, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei, está no futuro, pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Verso 5, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Aí a gente lê o texto e diz: Senhor, eu não estou entendendo o que o texto quer dizer. Como é que Deus está falando com alguém, chamando de servo, de ungido seu, se ele não conhece a Deus? Aí você contextualiza capítulo 45 de Isaías e coloca-o dentro da história, e você vai entender porque Deus falou isto. Deus estava falando a um homem chamado Ciro, que seria o rei da Pérsia num futuro próximo. Estas palavras que Deus disse a Isaías, elas se tornaram conhecidas de Ciro. Escute, 100 anos depois que ela foi profetizada. A nação de Israel estava cativa na Babilônia, 60 anos debaixo do cativeiro babilônico. O rei da Pérsia se chamava Ciro, e aí alguém leu esta palavra para Ciro. Alguém falou com Ciro que Deus havia falado dele através da boca do profeta Isaías 100 anos antes. E aí Ciro, quando ouviu esta palavra, ele caiu contemplando o poder e a grandeza do Deus que havia inspirado Isaías, dizendo: se Deus falou de mim 100 anos atrás,
antes mesmo que eu nascesse, é porque este Deus é um Deus diferente, e eu não posso deixar de ouvir a palavra deste Deus, e eu vou me render a Ele. E aí sabe o que Ciro faz? Ciro chama todos os judeus que estavam na Babilônia e diz: vocês podem voltar para a vossa terra, eu estou dando liberdade a vocês, vocês não ficarão mais cativos, voltem para Jerusalém, e eu vou fazer ainda mais, eu vou dar a vocês condições para que vocês reconstruam a cidade. Sabe o que fizeram os judeus? Eles fizeram uma lista e começaram a procurar os judeus que estavam cativos lá, para receber deles doações para reconstruir Jerusalém. Até que alguém chegou para Ciro e disse: olha, rei, tem uma outra coisa a mais que o senhor não sabe. Quando esses judeus vieram trazidos cativos, os que os trouxeram cativos trouxeram muito ouro, muita prata, muitos bens materiais, e esses bens foram enterrados para que eles não os achassem. Esses bens foram enterrados para que os judeus nunca mais tomassem posse deles. Sabe o que fez Ciro? Ciro promoveu uma grande escavação, tirando os tesouros que estavam escondidos. Deus tinha falado de maneira clara: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Eles começaram a escavar a terra e começaram a achar ouro, começaram a achar prata, começaram a achar objetos de valores. E os judeus voltam para Jerusalém, mas não voltam de mãos vazias, porque a palavra de Deus não cai por terra. Quando Deus fala, meu irmão, aquilo que Deus fala acontece. Quando Deus determina, aquilo que Deus determina acontece. Ninguém invalida as promessas de Deus, e ninguém detém o seu braço. Se você pode crer nisto, solte a sua voz e glorifique a Deus esta noite. Isto é princípio para uma vida vitoriosa. Digam às pessoas o que elas quiserem dizer. Falem às pessoas o que elas quiserem falar. Pensem às pessoas o que elas quiserem pensar. Eu me apoio nas promessas de Deus. Eu me apoio na palavra de Deus. Eu estou orientado por ela. Não darei um passo sequer sem que Deus me oriente. Não dê um passo sequer sem que Deus te oriente. Quando você está orientado pelo Senhor, você pisa em chão firme, você pisa em terra firme. Deus vai na sua frente, Ele abre o caminho, Ele quebra os ferrolhos, Ele abre as portas, Ele manda a provisão, Ele lhe dá tesouros. Ainda que você não saiba nada acerca do seu poder, Ele é poderoso para manifestá-lo em sua vida. Ciro marcou a sua história, deixou cravado e gravado o seu nome na história da nação de Israel, porque foi aquele a quem Deus usou para libertar o povo do cativeiro babilônico. Aí Deus diz: você não me conhece, mas quando você me conhecer, o seu coração vai tremer. Você não me conhece, mas quando você ouvir falar de mim, a sua alma vai se dilatar. Foi isso que aconteceu com Ciro, quando ele ouve que Deus havia falado dele 100 anos antes. Querido, escute uma coisa: Deus já fez promessas acerca de você há muito tempo atrás. Deus já fez promessas acerca de você há muitos anos atrás. E estas promessas ainda estão valendo para o dia de hoje. Só os que acreditam nisso, levante a sua voz e dê glória a Deus. As promessas de Deus ainda são verdadeiras. Podem passar os anos, a palavra de Deus não cai por terra. Podem passar os homens, mas Deus continua sendo fiel. Podem passar os governos, mas o Senhor continua sendo soberano nas decisões sobre a terra e sobre a humanidade. Eu quero estar debaixo da orientação de Deus. Dá para dizer amém ou é difícil? Dê uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diga: não faça nada sem antes consultar a Deus. Você tem coragem ou não? Porque crente pentecostal é muito corajoso para dar glória a Deus, né? Mas para falar algumas verdades são medrosos.
Tem coragem? Dá uma olhadinha para essa mesma pessoa e diga: aquilo que você falou essa semana aqui, ó. Está vendo como ninguém tem coragem? O que o senhor vai dizer, pastor? Se você tem coragem, precisa saber o que eu vou dizer. Olhe para a pessoa e diga: aquilo tudo que você falou essa semana, você se lembra dos seus questionamentos? Você se lembra quanto você reclamou com Deus essa semana? Você se lembra que chegou até a dizer que não está valendo a pena, que tudo isso é conversa fiada, que tudo isso é balela, que tudo isso é história da carochinha? Deixa Deus trabalhar na sua vida hoje. As palavras do Senhor são verdadeiras. As palavras do Senhor são verdadeiras. Nós, como seres humanos frágeis, fracos, medrosos, covardes como somos, às vezes até questionamos o que Deus fala, mas que o sangue de Cristo nos cubra esta noite, e que o Espírito Santo nos tome, para que a partir de hoje a nossa consciência esteja plena de convicção de que o Senhor é poderoso para cumprir aquilo que determinou acerca da nossa vida. Se você entende isto, solte a sua voz e dê glória a Deus. Terceiro princípio para uma vida vitoriosa, e eu encerro. Sabe qual é? Se você quer ser inteiramente vitorioso, você precisa, isso é sério, você precisa vencer o espírito de intimidação. Se há algo que o inimigo procura fazer, é intimidar os filhos de Deus. Se você pegar o capítulo 6 do livro de Juízes, um capítulo anterior a esse que nós lemos, não leio agora, leio em casa, vocês vão entender o que está escrito. Esses midianitas, esses amalequitas e estes que vinham das terras do Oriente, que eram nômades, sabe o que eles faziam? Eles destruíam a lavoura do povo de Israel. Quando eles semeavam a semente e ela começava a brotar, eles vinham como gafanhotos e destruíam as suas lavouras. Quando eles conseguiam colher alguma coisa do que haviam plantado, este grupo de midianitas, amalequitas e moradores do Oriente vinham e saqueavam os celeiros. Sabe como é que eles começaram a guardar as suas sementes? Em covas. Eles abriam um buraco no chão, e quando conseguiam colher alguma coisa, rapidamente eles sepultavam a semente, para que os midianitas não pudessem achá-las. E era um risco que eles corriam, porque podiam perder a semente. Este grupo era um grupo devastador. Eles intimidavam o povo de Israel. Tanto é que Gideão foi malhar trigo aonde? No lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de se espremer uvas ou azeitonas, para se fazer vinho ou azeite. Era um tanque, onde se jogava a uva. Este tanque tinha uma profundidade aí de 50 centímetros, mais ou menos. Existiam alguns varais que eram esticados sobre o tanque, e se enchia aqueles tanques, aquelas banheiras de uva, e os homens entravam descalços, e pisavam as uvas, segurando naquelas varas que eram esticadas sobre o tanque. É por isso que quem gosta de tomar muito vinho há de perceber o gostinho especial que tem. Porque as uvas são espremidas com os pés. Era lá que Gideão levou trigo. Que não é lugar para se malhar trigo, mas ele tinha que malhar lá para defender a sua semente. Porque os midianitas vinham e levavam tudo. Eram destruidores. O povo de Israel tem que, ao invés de estar cuidando da lavoura, estar fazendo covas para guardar sementes.
estavam sob um espírito de intimidação. Tanto é que quando o anjo apareceu para Gideão, disse: ah, varão valoroso, vai nesta tua força e livrarás o teu povo das mãos dos midianitas. Ele olha para o anjo e diz: que conversa é essa, hein? Que conversa é essa de varão valoroso? Que Deus é esse que você está falando? Onde estão as histórias que nós ouvíamos dos nossos pais? Quando eles diziam que o nosso Deus era um Deus que livrava o seu povo na hora do aperto. Agora nós estamos aqui intimidados, acuados, subjugados pelos midianitas, pelos amalequitas e pelas tribos do Oriente. O varão disse: não vai nessa sua força, o Senhor é contigo. Tu livrarás o povo de Israel das mãos dos midianitas como se fosse um só homem. E aí Gideão começa a fazer todos aqueles testes com Deus, que você sabe. O teste do velo de lã, que ele coloca do lado de fora, do sereno. E ele diz: Senhor, amanhã cedo eu quero pegar o velo e quero que toda a terra em volta esteja seca e o velo esteja molhado. E no outro dia de manhã toda a terra estava seca e o velo estava encharcado. Diz o texto que ao espremer deu para encher uma taça. Gideão disse: ah, mas isso é normal. A terra engoliu a água, absorveu a água e o velo ficou molhado. Senhor, eu quero o inverso. Quero que amanhã o velo esteja seco e a terra esteja molhada. Vai lá, no outro dia de manhã a terra está encharcada e o velo está seco. Aí Deus disse: está bom assim, Gideão? Eu não sei, a Bíblia não diz. Também não acredito que Gideão falou nada. Mas Deus não precisa de palavras para entender o que vai dentro de nós. Com certeza lá no seu íntimo Gideão disse: está mais ou menos, Senhor. Eu estou meio com medo ainda. Aí Deus tira 21.700 homens e deixa só 300. Gideão disse: agora acabou de arrebentar com tudo. Agora que nós vamos passar a vergonha que não vai ter jeito. O Senhor diz: Gideão, desce lá no arraial dos midianitas. Você vai ver o que você vai ouvir. Gideão vai com seu moço purar. E quando chega lá, entra no meio do arraial, disfarçado como midianita, e o Espírito de Deus o leva até uma tenda. E ele fica parado do lado de fora da tenda. E um homem está conversando com outro e diz: meu amigo, eu tive um sonho essa noite. Você não acredita, rapaz? Tinha um pão de cevada que vinha rolando montanha abaixo e entrava no arraial dos midianitas. E por onde esse pão passava era uma destruição total. Não tinha tenda que ficasse em pé, não tinha soldado que sobrevivesse. O pão vinha arrebentando tudo, o pão vinha amassando tudo, o pão vinha destruindo tudo. O outro que estava ouvindo disse: opa, sabe o que é isso? Isso não é sonho não, isso é revelação. Esse pão aí é nada mais ou nada menos do que a espada de Gideão. Gideão vai se levantar contra nós, você vai ver o arraso que ele vai fazer nesse arraial. Quando Gideão se levantar, você vai ver como é que vai acontecer com os soldados midianitas, amalequitas e os que vêm do Oriente. E Gideão ficou ouvindo o que os dois homens estavam conversando. E quando o homem diz: esta não é outra senão a espada de Gideão, porque Deus tem dado este arraial nas suas mãos. Sabe o que fez Gideão? Gideão adorou a Deus. O texto diz que Gideão adorou. Parece que estou vendo agora um Gideão intimidado, como estava antes de chegar ao lado da tenda, agora com um sorriso de orelha a orelha, com as mãos levantadas para os céus, adorando a Deus, adorando ao Senhor. E aí ele volta para o arraial e diz: minha gente, 300, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. O Senhor está conosco. Não seremos mais subjugados por um espírito intimidador. Sabe o que eu quero dizer para você? O que eu vou dizer é sério, porque Deus falou comigo quando eu estava preparando esta mensagem hoje. O diabo levantou alguém para te intimidar. Satanás levantou alguém para tirar a tua paz. Satanás levantou alguém para tirar a sua segurança e a sua tranquilidade.
Satanás levantou alguém para tentar fazer festa na sua vida, mas você veio hoje aqui para ouvir uma palavra de Deus. A espada do Senhor está nas suas mãos. O espírito de intimidação não será suficiente para roubar a sua vitória. O espírito de intimidação não será suficiente para arrancar você do projeto de Deus. Pode levantar a sua mão e a sua voz e adorar a Deus, porque o Senhor é contigo, meu irmão. Eu quero convidar você para neste domingo às 6 horas da tarde, uma reunião especial na Rua do Glicério, número 164. Estaremos ministrando a palavra de Deus, uma palavra de ânimo, de incentivo, de vitória, uma palavra abençoadora. Venha participar conosco, traga a sua família, traga os seus amigos, traga os seus problemas, traga as suas dificuldades, traga as suas ansiedades, e creia que Deus é poderoso para alcançá-lo através de uma palavra poderosa. Eu conto com você domingo às 6 da tarde na Rua do Glicério.